Jesus nos abençoe, que nos dê a sua luz, para que possamos aqui participar desses ensinamentos que serão trazidos a nós. Eu quero começar essa conversa que teremos aqui a respeito das viagens de Kardec com um fato que aconteceu em outono de 1860, logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, e também já tinha sido publicada a Revista Espírita, estava circulando já há mais ou menos uns 2 anos, e também a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, que havia sido fundada por Kardec, onde se faziam as reuniões doutrinárias e mediúnicas de comunicação com a espiritualidade. Kardec estava numa tarde fria de outono de 1860, muito desesperançado, agastado, triste. Por quê? A venda dos livros ia bem, a doutrina ia sendo divulgada de uma forma correta, mas as críticas que chegavam eram muitas, as pedradas que ele levava eram demais, e ele estava muito agastado. Também na parte monetária, ele precisava de recursos mais para cumprir aquela obra tão grandiosa que foi dada a ele, a missão pela espiritualidade. Quando batem a porta e a esposa dele vai atender, entregam a ele uma encomenda. E ele abre e vê uma carta que estava logo ali à vista. E quando ele vai ler essa carta, ele vê que aquele missivista estava falando, agradecendo a ele por tudo que ele tinha feito até aquele momento pela doutrina, pedindo para ele, por favor, para ele continuar o seu trabalho, e falando que ele ia contar um fato que ia fazer com que Kardec tivesse essa disposição para continuar na doutrina. E o fato que ele contou era o seguinte: ele era uma pessoa que desde pequeno trabalhava com encadernação de livros numa editora famosa de Paris, tinha um bom emprego, e há 2 anos atrás ele tinha se consociado com uma jovem que era a luz da vida dele, o amor da vida dele. E tiveram 2 anos de felicidade extrema, se entendiam perfeitamente, era aquele casamento perfeito. Quando que de repente ela fica doente, uma moléstia muito grave, e desencarna de uma hora para outra. E ele então perdeu o chão, ele ficou totalmente desconcertado e queria desistir de tudo, da vida, começou a faltar o serviço, começou a ficar displicente com as coisas, e começou uma ideia na cabeça dele. Como ele não tinha nenhuma fé religiosa, ele não tinha nenhuma religiosidade, começou a bater na cabeça dele que seria melhor ele desistir da vida. Por quê? Ele não tinha mais um objetivo para viver. E ele pensou várias vezes em suicídio. E ele falava assim: bom, eu vou me atirar ao rio Sena, que é aquele rio que corta Paris, porque eu não sei nadar, vai ser fácil. Eu vou morrer facilmente. E quando numa noite de muita angústia, de muito sofrimento, ele se dirige
às margens desse rio, e quando ele chega na Ponte Marie, que cobre o rio Sena, que ele coloca a mão direita para se jogar, cai um objeto aos pés dele. E ele verifica que esse objeto era um livro, meio molhado. E ele olha aquele livro, pega aquele livro do chão, procura um poste ali que tinha uma luz mortiça e lê a seguinte frase: essa obra salvou minha vida, leia com atenção. Ele ficou curioso, como que essa obra tinha salvado a vida da pessoa. E ele então desistiu ali naquele momento de se jogar no rio e foi para casa e leu essa obra, que não era nada menos do que o Livro dos Espíritos. Ele mandou então para Kardec essa encadenação, que era muito bem feita, e Kardec logo no início, no frontispício, leu então aquela frase que ele tinha falado na carta: essa obra salvou minha vida, leia com atenção. E depois de tudo isso, esse missivista, que agradeceu muito, deu seu nome, endereço, ele não foi um anônimo, ele se declarou para Kardec, escreveu no final o seguinte: salvou a minha também. Deus abençoe as almas que cooperaram na feitura dessa obra. Kardec, naquele momento, retomou o ânimo. Ele percebeu o que ele tinha ainda para fazer. Ele percebeu a extensão daquela missão que os Espíritos tinham dado a ele, que era o consolo, que era a salvação de vidas, que era a misericórdia para com aqueles que sofriam. E retomou o ânimo, como que de repente, e já começou então, levantou-se daquela poltrona que ele estava ali triste, olhou pela janela e viu a rua que ele morava, passando mulheres, crianças, operários, e enxugou uma lágrima que caía. E desse momento em diante, levantou-se, retomou a sua caneta e foi continuar o seu trabalho. Então vejam bem o que essa obra representou desde o início para a vida das pessoas. Salvou pessoas de cometerem atos como um suicídio, deu consolação a muita gente, fez com que as pessoas entendessem o sentido da vida, o futuro. E Kardec, nessa época, em 1860, ele estava pensando como estaria a divulgação da doutrina nos outros lugares, porque ele estava em Paris, ele sabia lá como que acontecia. Ele tinha noção, porque ele recebia muitas cartas, ele recebia muitas notícias das pessoas de como andava a divulgação do Espiritismo. Mas ele não sabia nos outros locais, nos arredores. E daí ele resolve fazer uma viagem, que foi a primeira viagem que ele fez em 1860, em outono. Outono na França é frio, então ele enfrentou aquele frio muito grande e foi
até a cidade de Lyon, que era a sua cidade natal. Foi a primeira cidade que ele escolheu. Ele queria saber como estava nessa cidade a divulgação do Espiritismo, como que se propagava, como que as pessoas estavam aceitando as notícias trazidas pelos Espíritos. Porque nesse momento o Livro dos Espíritos estava num êxito de livraria. A Revista Espírita publicada, a Sociedade Espírita, estava funcionando muito bem. Então ele chega a Lyon e ele é recebido por uma pessoa que comandava o primeiro centro espírita de Lyon. Era um operário chamado Senhor de Joux e a sua esposa. Então esse casal o recebeu. E daí o Wallace, que fez a tradução desse livro, Viagem Espírita, em 1862, fala que esse foi o primeiro encontro da história de dirigentes espíritas. Kardec, sendo um dirigente total, geral, com aquele dirigente daquela casa espírita ali de Lyon. Eles se apertam vigorosamente as mãos. Kardec o chama de irmão. Vocês podem pensar, mas o que tem isso de tão importante? Vamos pensar que no século XIX, uma pessoa que era um intelectual ou uma pessoa que tinha uma posição social melhor, não apertava a mão de um operário. Olha como nós progredimos. Um pouco, né? Porque muita gente ainda tem esses preconceitos. Mas naquela época, chamar o outro de irmão mostra quanto Kardec estava já impregnado pelo conhecimento da doutrina, como ele já estava transformado moralmente por aquilo que os espíritos trouxeram. E daí, nesta reunião que ficou na história do Espiritismo, veio uma comunicação do espírito Erasto. Espírito Erasto é um espírito que ele foi discípulo de Paulo em vida, e ele ajudou muito no Livro dos Médiuns, na obra, na codificação espírita. Então, ele traz uma mensagem através de um médium que a psicografou, falando o seguinte: não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade. Olha que coisa linda. Então, Erasto trouxe essa mensagem louvando aquele encontro onde as pessoas se davam. Não tinha ali classe social diferenciada, não tinha um que era ignorante, não tinha conhecimento, o outro era um intelectual. Não existia isso. Todos estavam ali como irmãos. Essa é a verdadeira fraternidade. Mas Kardec ficou muito impressionado com o papel daquela mulher do Senhor de Joux, porque foi ela que organizou tudo ali. Era ela que trabalhava muito, tanto como médium, mas também ajudando as pessoas, praticando a caridade. Pode-se dizer que a função dela era procurar os infelizes, secar as lágrimas, reacender as esperanças. Era isso que ela fazia numa época que ninguém fazia isso. Quando Kardec começou a codificação espírita e ele falou na palavra caridade, ele provocou muitos risos.
As pessoas riam na cara dele. Como falar uma coisa dessas? Por quê? Era o preconceito, era o orgulho, era o egoísmo que imperava. E Kardec tinha esperança que a doutrina viesse calar nos corações das pessoas e tirar essa mancha do orgulho, do egoísmo. E com certeza a doutrina espírita faz isso para nós. Ela faz a gente pensar em nós mesmos, ela faz a gente procurar o autoconhecimento para também podermos ajudar as pessoas, porque se nós não ajudarmos, como que nós vamos ajudar os outros? Então essa mulher, Kardec guardou muito bem os traços dela, não os traços físicos, porque ela era uma simples mulher de operário. Imaginemos que era uma mulher que não se vestia bem, que estava ali muito simplesinha, vestida, mas estava ali ao lado do marido, presidindo aquela reunião. Olha a importância dela. E ele escreve então na sua revista espírita depois, tão impressionado ele ficou, o discurso que um senhor negociante fez na ocasião, na qual ele agradeceu aquela senhora por tudo que ela havia feito em favor de toda a sociedade, as consolações, as lágrimas de ternura e alegria que ela tinha levado às pessoas, que o coração dela era tão bom. Ele publicou isso na Revista Espírita, numa época em que a mulher não tinha vez. Porque Kardec chegou a publicar uma vez na Revista Espírita um artigo intitulado assim, A Mulher Tem Alma? Porque naquela época eles achavam que a mulher não tinha alma. Podia ser considerado como um animal, um escravo, um objeto. Então ele faz questão de publicar na sua revista a importância dessa mulher, do seu coração, que não se orgulhou com nada disso. Ela estava ali à frente, ela estava colhendo tudo aquilo que ela havia plantado, mas ela não estava orgulhosa de nada disso, né? Porque ela era humilde. E com isso, aumentava a caridade dela. Aparecia muito mais essa parte dela caridosa, né? E daí faz um comentário seguinte: em verdade, todas as mulheres de hoje que vivem, que abençoam a situação e a condição de espíritas, devem gratidão a essa senhora de Ju, porque ela foi a primeira que teve a coragem de estar ali à frente, se mostrando e fazendo um trabalho que não era feito, não era comum. Essa primeira viagem, Kardec diz que acendeu entusiasmo além do imaginável. Quando ele chegou e conversou com as pessoas, quando ele verificou que a doutrina espírita estava se expandindo, ele ficou muito feliz com essa primeira viagem. Mas porque ele achava que já tinha um grande número de adeptos, mas ele viu que tinha muito mais já. Imagine, de 1857 para 1860, já tinha aumentado bastante o número de adeptos de espíritas. E o fato constante que ele observou era que as ideias espíritas se desenvolviam em função dos ataques que eram feitos a ela. Olha que coisa interessante. Quanto mais as pessoas falavam mal, criticavam, mais havia curiosidade de conhecer o que era aquela doutrina que chamava tanta atenção das pessoas, nas críticas. E daí, quando a pessoa ia conhecer, ela se tornava adepto da doutrina.
Então Kardec achava que foi isso que fez com que a doutrina crescesse. Bom, ele retorna a Lyon em 1861, no ano seguinte. E daí ele viu que os grupos já estavam se multiplicando bastante, né? Também ele verificou que existiam muitas reuniões familiares. Muitas pessoas se reuniam em suas próprias residências para estudar, para trocar ideias a respeito do espiritismo. Então, é assim que ele estava vendo a propagação. E ele preparou com muito cuidado esse material daquela sua oratória, daquilo que ele iria passar para essas pessoas que esperavam dele muitas coisas, conhecimento, queriam fazer perguntas, queriam saber das coisas que ainda não tinham entendido do Espiritismo. E daí, nessa viagem, ele visitou mais de 20 cidades diferentes. Porque nessa terceira viagem, em 1862, ele ampliou os lugares que ele visitou. E cada lugar que ele passava, ele ia comprovando a propagação da doutrina. Ele visitou mais de 20 cidades, presidiu mais de 50 reuniões. Olha o esforço que ele estava fazendo. Isto a gente tem que ver sem muito tempo que ele tinha para fazer toda a obra, para terminar a obra que os espíritos deram para ele, a incumbência. Então, quando ele presta contas dessa viagem, porque aí vem a maledicência, como que Kardec viajou? Quem que financiou essas viagens dele? Não é isso que a gente pergunta? A primeira coisa que as pessoas querem saber? Ele viajou com dinheiro dos espíritas. Ele viajou com dinheiro que a sociedade espírita arrecadava dos seus sócios, porque a sociedade tinha um número de sócios para manter a instituição. Mas é claro que ele não mexia nessa verba, que era ali só para isso, para a publicação de livros e para as despesas ali gerais. Então ele faz uma prestação de contas, dizendo que o resultado nos deu uma grande satisfação moral, é o que ele concluiu dessas viagens que ele fez, sob o duplo aspecto das observações colhidas, primeiro, de tudo que ele viu, de tudo que ele colheu, e da constatação do imenso progresso do Espiritismo. Em 1862, o Espiritismo já tinha tido um imenso progresso. E ele constatou tudo isso. E quis esclarecer que os gastos da viagem, como todos os decorrentes das relações em favor do espiritismo, eram cobertos por seus recursos pessoais e pela venda dos livros. Então, ele deixou bem claro que ele não estava utilizando, porque isso era uma coisa também que os críticos diziam, que ele estava vivendo em função do espiritismo. E não era verdade. Que a esposa dele, ela era de uma família rica, e ela tinha meios, ela ajudava muito Kardec com os seus meios financeiros para manter os livros, para manter toda a despesa que vinha, né, do seu trabalho espírita. Por que Kardec quis fazer essas viagens? E o que ele fala? Qual a finalidade dessas viagens para ele? Depois ele fala.
Primeiro, ele fala que era oferecer orientações onde houvesse necessidade. Aquelas pessoas que quisessem saber algo mais a respeito daquilo que eles liam em O Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, ele estava ali para oferecer as orientações, esclarecer o que as pessoas queriam saber. E também o que mostra a humildade dele, ele fala que a finalidade também era instruir a si mesmo. Ele fala, nos instruirmos a nós mesmos. Ele queria, então, saber como estava acontecendo, como isso podia servir para a instrução dele. Isso é uma humildade muito grande, porque ele estava à frente de uma obra grandiosa. E ele era ali o primeiro em tudo. Mas ele também queria se instruir para saber o que ele poderia fazer. Ver as coisas com os nossos próprios olhos para julgar o estado real da doutrina. Não adianta a pessoa vir contar para ele, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mesma coisa fez Paulo quando escreveu as suas cartas de instrução, de orientação para aquelas comunidades nascentes. Por quê? É necessário que isso aconteça. Então Kardec queria ver pessoalmente como estava, pela qual a maneira da doutrina estava sendo compreendida. Ele queria ver se realmente as pessoas estavam entendendo o verdadeiro significado da doutrina. Se elas estavam sabendo realmente qual era a finalidade. Como ele sempre fala, que seria o progresso da humanidade, seria o progresso moral. Então ele queria saber em que ponto aqueles estudos, aqueles conhecimentos estavam transformando as pessoas. Era isso que ele queria ver pessoalmente. Mas também ele fala que ele tinha o desejo de apertar a mão dos irmãos espíritas e lhes expressar pessoalmente a sincera simpatia e gratidão. Então ele mostra como ele era uma pessoa acessível, porque a gente vê as fotos de Kardec no Livro dos Espíritos, na codificação, assim como uma pessoa austera, como uma pessoa que parece brava, mas não, na realidade ele era uma pessoa séria, disciplinada, ele não gostava de brincadeira dentro da doutrina, porque ele tinha essa missão que ele tinha que levar a sério. Que os espíritos deixaram bem claro para ele, da obrigação dele de levar muito a sério, até o final, essa missão. Mas ele também tinha essa parte. Queria amizade, tinha simpatia pelas pessoas. Também ele conclui da seguinte forma: nossa viagem foi muito satisfatória e, sobretudo, muito instrutiva pelas observações que nos foi possível recolher. Verificamos a rapidez da propagação das ideias espíritas, prodigiosamente, mas ele fala uma coisa que para nós ainda serve. Estamos no início do caminho e nos resta ainda fazer a maior parte do percurso. Ele estava começando a codificação. Ele deu para nós a codificação de presente, de mão beijada, vamos falar assim. E nós, o que a gente faz com essa codificação? Nós ainda estamos no meio do caminho. Nós não saímos do meio do caminho. Quando a gente estiver na realidade, com esses
com essas instruções dos Espíritos na nossa vida cotidiana, vencendo o orgulho, vencendo o egoísmo, vencendo a nossa vaidade, trabalhando pelo bem comum, nós estaremos então nesse progresso que Kardec tanto falou para nós. Mas ainda estamos a caminho, né? Não estamos com a parte pronta. O que Kardec fala a respeito das críticas de opositores? Ah, mas então tinha críticas, tinha oposição? E como não, né, gente? Tinha muita. Qualquer ideia nova que surge, e quando essa ideia é algo que pode mudar as pessoas, aqueles que querem ficar no mesmo lugar, partem para quê? Para a crítica, para a oposição. Não foi assim com Cristo? Jesus não trouxe ideias novas, Ele não trouxe uma nova maneira de viver, de exemplificar o amor, a caridade verdadeira. E olha o que fizeram com Ele. Não seria diferente com Kardec. Ele sofreu demais com as críticas, com as oposições. Mas o que ele fala? Respondendo a tudo isso. Veja as publicações que crescem a cada dia. Veja o número de adeptos que cresce a cada dia. E ele fala o seguinte: o Espiritismo levanta em seu rastro a poeira do orgulho, do egoísmo, da inveja e do ciúme, derrubando em sua passagem a incredulidade, o fanatismo, os preconceitos e proclamando os homens todos a lei do Cristo, isto é, a caridade, a fraternidade. Então, essa é a resposta que ele dá às críticas. Olha o que o Espiritismo está fazendo. Ele está modificando as pessoas. Ele é forte, ele diz, principalmente por suas consequências morais. E é verdade, gente, o Espiritismo ele é forte por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fecha os olhos, mas porque toca os corações. As pessoas que chegam à doutrina espírita e falam assim: ah, para mim não serve, é porque não estão ainda preparados para varrerem do seu coração o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Não estão ainda preparados. Então, mas vai chegar o tempo em que elas também estarão preparadas. Porque qual é a fatalidade nossa? Não é alcançarmos a perfeição relativa? E como nós vamos alcançar essa perfeição? Através do nosso trabalho, do nosso esforço, daquilo que nós fizemos em nosso favor e em favor das outras pessoas. Kardec respondeu muitas perguntas de muitas pessoas durante todas essas reuniões que ele fez nessas viagens. Primeira pergunta que fizeram: como que ele respondia sobre a manobra dos adversários? Porque os adversários da doutrina, no início, eles começaram a combater a doutrina, falando que a doutrina era do demônio, que a doutrina levava a pessoa para o mal. Não conseguiram desse jeito. Então, o que eles começaram a fazer? Eles procuraram atingir o espiritismo, como Kardec fala, pelas costas, ou seja, colocar os espíritos em ridículo. Eles começaram aproveitando de certos espíritas, entre aspas, que não tinham entendido completamente o conhecimento espírita, e eles aproveitaram disso. E vocês não acham que hoje é a mesma coisa? Não são os próprios espíritas que, insensatos,
que não levam a sério o estudo, que agem de qualquer maneira, que fazem com que as pessoas falem: ah, mas isso é espiritismo? Aquela pessoa é espírita e age dessa maneira? A gente vê isso. Mesmo hoje, vejam bem alguns exemplos. Raul Teixeira, uma vez nos contou um fato, que ele foi visitar uma casa espírita no interior do estado de São Paulo. E quando ele chegou lá, o dirigente, todo pomposo, recebendo o Raul Teixeira, quis levá-lo para conhecer toda a casa espírita, os compartimentos. E levou no lugar que serviam a sopa, levou no lugar dos estudos, levou em várias salas, e era um centro espírita muito grande. Mas chegou numa certa sala, que estava trancada, e o dirigente falou assim para o Raul Teixeira: aqui eu não posso abrir, porque aqui nós prendemos os espíritos obsessores que comparecem na reunião mediúnica. Imagine a cara do Raul Teixeira, né? Vocês imaginem, né? E muito educado, ele falou: ah, é? Não falou nada. Porque tem gente, vocês sabiam que tem espírita que prende espírito dentro da garrafa? Manda o espírito entrar na garrafa. E o coitado é tão leviano, tão ignorante, que ele é capaz de entrar, né? Então, ainda hoje existe isso. Então, aproveitavam dessas coisas, dos médiuns que mistificavam, para fazer, então, as críticas à doutrina. Também perguntaram para Kardec, isso é até interessante, se não era melhor ter uma senha para que os espíritos se reconhecessem. Kardec falou: mas o espiritismo não é uma seita secreta. A senha dos espíritas é a caridade. Essa é a senha dos espíritos. Também perguntaram para Kardec do perigo das classes pouco esclarecidas serem supersticiosas ao receber os ensinamentos da doutrina. E ele deu um exemplo de um homem do povo, muito simples, que tinha participado numa reunião que ele tinha acabado de promover, dizendo que há 6 meses atrás ele era uma pessoa ignorante, que não acreditava em nada, que não tinha nenhuma religião, que era uma pessoa má, que ele respondia tudo com ofensas. E depois que ele conheceu o Espiritismo, ele foi se inteirando de tudo aquilo, e atualmente, após 6 meses de estudo e conhecimento, ele era uma outra pessoa. E ele falou na reunião pública: podem perguntar para as pessoas que convivem comigo se eu não mudei. Kardec fala: esta é a verdadeira senha, essa é o verdadeiro modo de provar que o Espiritismo não leva à superstição. Ao contrário, livra da superstição, porque esclarece. Também perguntaram se o Espiritismo não era obra do demônio, como muitas pessoas falavam. E ele dá uma resposta que eu achei fabulosa. Seria mais fácil o demônio arrebatar os que não creem em Deus, nem na existência da alma, nem na vida futura. Por que o demônio ia ter trabalho de ficar tentando uma pessoa que acreditava em Deus piamente, que acreditava na vida futura, que acreditava na existência da alma? Isso faria efeito? Não. Então ele ia procurar aqueles que não tivessem essa ideia nenhuma, né? Também perguntaram sobre a proibição de Moisés, que isso aí é uma coisa que aquelas pessoas que
são de certas religiões evangélicas, falam muito que o Espiritismo peca porque evoca os mortos. E Moisés proibiu a evocação dos mortos. Ele fala assim, primeiro, se Moisés proibiu, é porque ela existe. Então, primeira coisa, para proibir uma coisa é porque ela existe. Segundo, ele fala, não adianta, porque o que existia na época era abuso, como também existiu na época que ele estava ali visitando as comunidades e como existe hoje, né, gente? A gente não vê muitas pessoas que abusam da comunicação com os espíritos? Querem que os espíritos estejam a nosso favor, fazendo tudo que a gente quer, fazendo tudo de bom, fazendo perguntas da vida normal, nossa, cotidiana, que nós temos que resolver e queremos pôr tudo nas costas dos espíritos? A gente vê muito isso. A gente vê reuniões onde só se fala de coisas fúteis, onde só se chamam espíritos para responder questões que dizem respeito a nós mesmos. Então, isso aí acontece. E nós não podemos proibir, por causa disso, a comunicação, quando a comunicação é séria e quando traz muitos conhecimentos e muitas vantagens. Então, Kardec respondeu muitas outras perguntas, inclusive instruiu sobre a formação de grupos espíritas, e se deu muito bem depois dessas viagens, ficou muito satisfeito com tudo isso. Então, essas considerações que Kardec fez nos mostra que homem que era Kardec, com a consciência dele já, de uma pessoa que já tinha alcançado a sua reforma interior. Porque para fazer o que ele fez, ele tinha que ser uma pessoa acima de qualquer imposição ali, de qualquer crítica, de qualquer coisa que abalasse, que pudesse abalar a sua convicção, e não abalou. Então ele já tinha essa reforma interior, já tinha feito essa reforma interior que nós procuramos tanto, que nós corremos atrás até hoje, né? E que só essa reforma vai possibilitar uma coisa que é mágica, que é a criatura vivendo no Espiritismo e o Espiritismo vivendo na criatura. Será que nós estamos vivendo no Espiritismo? Até pode ser. Porque a gente tem vontade, a gente estuda, a gente quer praticar caridade. Mas será que o Espiritismo está vivendo em nós? Porque se o Espiritismo estiver em nós, ele vai ter que sair de nós promovendo só coisas boas. É uma pergunta que a gente deixa no ar. Mas eu queria, só antes de terminar, contar um fato que aconteceu aqui no Brasil, no ano de 1884, onde foi fundada a Federação Espírita Brasileira, e Bezerra de Menezes, que era o grande organizador do movimento espírita brasileiro, ele estava com muita dificuldade, porque havia muita dispersão, desconfiança e confronto entre os adeptos. Será que hoje é diferente? É para a gente pensar, né, gente? E daí existiu uma divergência entre duas correntes dentro da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro. Uma corrente era dos científicos. O que eles queriam? Eles queriam somente o lado científico e filosófico do Espiritismo. Experimentação.
Eles queriam experimentação. E a outra corrente era chamada corrente dos místicos. Dá para a gente perceber que era a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que era a corrente que fazia a aliança dos princípios espíritas com princípios cristãos, ou seja, evangelho dentro da doutrina espírita. Então existiam essas duas correntes. Essas duas correntes estavam brigando tanto que elas estavam acabando com o movimento espírita brasileiro. E daí o que aconteceu? Em janeiro de 1889, um espírito anunciou que Allan Kardec viria fazer uma análise da marcha da doutrina no Rio de Janeiro, dirigindo-se a todos os espíritas. Ele viria em espírito. Ele traria uma comunicação para todos os espíritas brasileiros. Olha como ele estava já preocupado com o andamento. Por quê? O Brasil não seria onde estaria plantada a árvore do Evangelho e onde a doutrina espírita mais floresceu? E com esses abalos, o que aconteceria? Haveria aí uma dispersão, haveria um desentendimento entre os espíritas. Então essa comunicação de Kardec veio em fevereiro de 1889, na sede da Sociedade Espírita Fraternidade, no Rio de Janeiro. Allan Kardec se manifestou através de um médium chamado Frederico Júnior, com uma comunicação que se chamou Instruções de Allan Kardec aos Espíritos do Brasil. Então ele estava atento, vendo o que estava acontecendo com o nosso movimento espírita. E daí, qual que era a intenção dessa mensagem? Reorientar os espíritas brasileiros e promover uma união entre as diversas interpretações, fazer com que se unissem. Não poderia haver essa dissensão, separar o lado científico do filosófico e o religioso do outro lado. E daí, em março de 1889, Bezerra convocou um congresso, chamou todos os que participavam de reuniões espíritas para esse congresso e passou as instruções que Kardec havia trazido. E daí houve lá uma discussão dessas instruções. A mensagem de Kardec é muito longa, por isso que eu não vou ler aqui, nem daria tempo, nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas o que ele fala nessa mensagem? Ele fala da importância da união, ele fala da caridade, ele fala da fraternidade, e ele tem um humilde que ele fala assim: vocês me desculpem se eu falo francamente, mas nesse momento eu preciso falar francamente. E daí, a partir desse momento, o movimento espírita toma outra dimensão, sobre a divisa Deus, Cristo e caridade, e aglutinou os espíritas no país em torno do espiritismo cristão, que é o espiritismo que a gente conhece hoje. Então, graças a Deus, graças a Bezerra de Menezes, graças de Allan Kardec estar atento, mesmo do plano espiritual, para o andamento da doutrina espírita, nós hoje temos esse espiritismo cristão, onde o Evangelho é a nossa meta. Bom, Kardec termina a sua mensagem, porque eu falei que eu não ia ler a mensagem, vou ler o final da mensagem dele. Permita a Deus que os espíritas a quem falo, que os homens a quem foi dada a graça de conhecerem a doutrina do Cristo, tenham boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver nas minhas palavras unicamente o interesse do amor que lhes consagro.
E Kardec volta a se comunicar para os espíritas brasileiros em 25 de fevereiro de 1906, através de Eurípides Barçanufo, como médium, quando ele fala, só uma partezinha aqui: meus filhos, são ardentes os votos que faço para que marchem com a paz, a fé e a esperança. Deus os proteja. Então Kardec estava de olho em nós. Ele estava nos seguindo, né? Então, e numa última comunicação em 2010, isso lá em Paris, num centro espírita de Paris, ele fala: vós sabeis, minha tarefa se encontra ainda longe do seu fim, colocada no lugar exato, real, ela não é senão um rascunho imperfeito. Isso quer dizer, segundo muitos estudiosos da doutrina espírita, que Kardec voltaria para terminar a sua tarefa. Ele retornaria, dessa vez, para dar vida a esse rascunho que ele fala que ele tinha feito. Imagina a humildade dele, rascunho que ele fez. Ele voltaria para dar essa vida, né? Então, um livro vivo seria escrito a partir dessa comunicação. E nós temos aqui, então, no Brasil, Chico Xavier, a quem nós devemos muito a nossa gratidão para a continuidade dos ensinamentos de Kardec. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender a profundidade dessa doutrina, que tanto nos alivia, que tanto nos ajuda, que tanto nos faz compreender a vida, para um único objetivo: nos tornarmos melhores a cada dia. Obrigada a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigada.